Oi, gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou Patrícia Chante, eu moro aqui na Inglaterra e hoje eu estou fazendo uma seleção de vídeos que é um assunto de muito interesse para muitos brasileiros que estão vindo, que já moram aqui há algum tempo, enfim, que é sobre a habilitação. Como fazer a habilitação inglesa? Posso usar a minha habilitação brasileira? Muitas questões, muitas dúvidas. E como eu acabei de pegar a minha habilitação, que eu fiz ela aqui, então eu estou fazendo essa seleção de vídeos para poder explicar o passo a passo para vocês como adquirir a habilitação de vocês, tá bom? Eu já fiz 2 vídeos, o primeiro explicando tudo sobre a habilitação brasileira na Inglaterra ou utilizar a habilitação europeia, sobre como funciona o seguro do carro aqui, que é outra coisa bastante diferente do Brasil. No segundo vídeo eu expliquei como você faz para adquirir a sua habilitação provisória, tá? Que também tem todo um esquema, eu expliquei pra vocês o passo a passo. Neste vídeo agora, eu vou explicar pra vocês como se preparar para sua prova prática. Como fazer, quais foram os segredinhos, quantas vezes eu passei, o que é que precisa, tempo, tudo mais, tá bom? E o próximo vídeo será falando sobre como se preparar para a habilitação prática, o que eles olham, o que precisa, como que foi, tudinho também. Então todos esses vídeos, desde os anteriores e o próximo, eu deixarei todos linkados aqui para facilitar na sua pesquisa. Espero que vocês gostem desse vídeo e que eu possa ajudar vocês um pouquinho no procedimento de fazer a sua habilitação aqui na Inglaterra, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. A primeira coisa que nós temos que fazer depois que a gente solicita a nossa habilitação provisória é nos preparar para a prova escrita, tá, pessoal? Como eu já mencionei nos outros vídeos, aqui a gente não precisa fazer aquele exame de vista, exame disso, daquilo outro, igual a gente tem que fazer no Brasil. Aqui, se você falar lá no questionário que você precisa responder que você tem problema de vista, aí sim eles vão solicitar para você ir lá e ver, né, qual que é o grau do seu problema de vista. Mas se você lá quando você estiver respondendo, falar que não tem, então pronto, eles acreditam em você e fica por isso mesmo, tá? Então aqui a gente não tem que, como eu já expliquei no outro vídeo, nós não temos que fazer nada além da solicitação da habilitação provisória, depois a prova escrita e depois a prova prática. Então, quando fazer a prova escrita? Como se preparar, né? Bom, cada caso é um caso. Como o meu inglês não é nenhum inglês perfeito ainda, então eu pensei, eu acho que eu vou ter que estudar bastante. Então eu não quis agendar primeiro a minha prova teórica antes de estudar, porque eu ia me sentir mais pressionada e porque eu não sabia quanto tempo que eu ia demorar para estudar, né, para conseguir entender todas essas palavras que não faziam parte do meu vocabulário até então, porque tudo sobre carro, eu não precisava de dirigir aqui, sobre as leis de trânsito, sobre isso e aquilo, eu não precisava. Então, eram palavras no inglês que não fazia parte do meu vocabulário, então eu teria que aprender. Então, se eu agendasse a prova teórica, né, para daqui a um mês, eu poderia me sentir um pouco pressionada e talvez não ter o mesmo desempenho na hora de estudar. Então, eu particularmente preferi estudar primeiro e na hora que eu visse que eu já estava boa o suficiente, que eu já estava entendendo, então eu ia lá e agendava a minha prova escrita, né? A prova teórica que eles falam. Então, as formas que eu encontrei para estudar. Ou você pode fazer igual no Brasil, comprar aqueles livrinhos onde a gente estuda nos livrinhos, ou você pode comprar um aplicativo de celular, tá? Que foi o que eu preferi e que hoje, depois de ter concluído todo o meu processo, eu indico o aplicativo de celular melhor do que o livrinho, por quê? A prova teórica, ela é completamente online. Eu não sei como que está hoje no Brasil, mas quando eu tirei a minha habilitação há 12 anos atrás, a prova teórica que eu fiz no Brasil foi, tipo assim, é igual prova de concurso.
Tinha lá a folha com as questões e tinha uma folhinha pequenininha que eles chamavam de cartão. Então eu lia as questões, as opções das respostas, né? E aí eu pegava a resposta que eu queria e colocava lá no cartão de resposta qual que era a resposta para aquela pergunta. E aí no final eu entregava o cartão resposta pro examinador lá que eu tava fazendo a prova. Então quando eu fiz a minha prova de habilitação no Brasil, há uns 12 ou 13 anos atrás, não me recordo direito, foi desse jeito, foi igual prova de concurso. Mas aqui ela é diferente, porque ela é realmente online. Ou seja, se você for estudar no livrinho, não vai ser tão realista quanto se você estudar no aplicativo de celular. Porque o aplicativo que eu baixei, que eu estudei, que eu vou indicar pra vocês, o nome dele é DVSA Theory Test Kit 2017, porque é o ano que eu estou nesse momento, né? Então, se você assistir esse vídeo em 2018, 2019, 2020, você coloca lá o kit do ano que você estiver, porque ele vai seguindo as alterações que vai tendo todo ano, né? Então, como nós nesse momento estamos em 2017, eu baixei o kit de 2017, que é o kit de Theory Test. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Como o meu celular é iPhone, no iPhone quase tudo a gente tem que pagar, né? Então eu paguei 5 libras para adquirir esse aplicativo, mas foi o melhor investimento que eu já fiz. Eu não sei como que funciona no Samsung ou qualquer outro celular aí que não seja iPhone, eu não sei se é grátis ou se tem que pagar, se é o mesmo valor, isso eu já não sei porque eu não tentei, né? Então eu tô passando o que eu vivi. Então eu paguei 5 libras, mas foi o melhor investimento que eu já fiz. No aplicativo, ele vem os 2 tipos de testes que nós fazemos no dia lá do teste final. Que é o teste de responder as perguntas com, tipo assim, tem a pergunta e aí vai ter 4 respostas e você vai lá e vai clicar na resposta certa e então vai passar para a próxima pergunta. Então são 50 perguntas, tá? No total, ao qual você precisa acertar no mínimo 43. Então, tipo assim, se você acertou 42, você já bombou. Você precisa de 43, tá? Então você pode ter 7 erros na sua prova. Ou seja, de 50, você precisa acertar 43, então você pode ter 7 erros. Essa prova, ela dura 1 hora para fazer essa questão, tá? Para fazer esse tipo de prova das respostas, é 1 hora. Acaba que fica sendo lá mais ou menos 1 minuto e 30 segundos, mais ou menos, ou 1 minuto e 15 segundos, eu acho, mais ou menos, para cada questão. Então, você tem um tempinho ali para você pensar e responder. A questão é que quando você está praticando no aplicativo que eu acabei de falar para vocês, você pode fazer lá, sei lá, eu fiz uns 30 testes, mais ou menos, mas lá eu ainda tinha um espaço, porque cada teste que você faz vai ter uma linha que vai ficando vermelha. Então, assim, a minha linha de testes que eu utilizei ficou mais ou menos no 30. Então, eu acredito, como ficou só um espacinho azul, então quer dizer que eu acho que eu poderia fazer mais uns 20 testes. Então, eu não vou falar pra vocês, você pode fazer 50 testes com esse aplicativo, porque eu não tenho certeza, né? Eu não fiz até o limite máximo dele. Mas eu fiz esse teste umas 30 vezes. Então, isso eu posso garantir, que ainda tinha mais espaço para fazer teste. E que foi maravilhoso, porque os testes eram realmente iguais o da prova, gente, lá no computador. A diferença é que o meu teste era no celular, né? O que eu tava aprendendo era no celular e o outro era no computador, mas as respostas eram as mesmas. A forma de você passar para a próxima página, sabe? As perguntas eram as mesmas, as perguntas com as respostas. Eu já tô ficando... tá? Então foi maravilhoso, foi o melhor investimento que eu já fiz, foi estudar através desse aplicativo. Então, tipo assim, você foi lá quando você tá estudando, né? Você faz o primeiro teste, aí vão ser... É igualzinho lá na hora da prova, tá? Vai ser 50 questões, aí lá no final ele vai te falar se você passou, se você não passou, e vai te mostrar
as perguntas que você errou. Então, é assim a forma que você vai estudando, porque aí o próximo teste que você for fazer já vai ser perguntas diferentes. O próximo, diferentes de novo. O próximo, diferentes de novo. Por quê? Essas perguntas, elas são sortidas. Então, no dia que você for fazer a sua prova lá, a prova de verdade, você não vai saber quais questões estarão lá, porque as perguntas são sortidas. Por isso que quanto mais você estudar no aplicativo, mais você vai conseguir assimilar as palavras que você não sabe ainda em inglês, mais você vai aprender e vai acabar memorizando, porque eu já cheguei em um ponto que eu respondi a mesma pergunta tantas vezes que eu já não tava nem lendo a pergunta toda, mas eu já sabia qual que era a resposta, sabe? Porque acaba sendo repetitivo. Então, esse aplicativo, ele tem 3 etapas. A primeira etapa é a etapa do estudo, que é onde eu aproveitei para usar o tradutor. Nesse caso, eu precisei de 2 celulares, né? Um para usar o aplicativo e o outro para usar o tradutor. Aí eu usava o tradutor no computador e o aplicativo eu ia estudando. Porque se toda hora eu vou lá e fecho o aplicativo pra ir lá olhar o significado da palavra no tradutor, aí depois eu tenho que voltar e ficar procurando, acabava demorando mais. Então eu estudava com o computador aberto lá no tradutor e o aplicativo no celular. Então a primeira fase é para você estudar. Aí vai estar lá falando de todos os tópicos que pode ter de perguntas na prova, sobre o tipo de sinais de trânsito, leis de trânsito. Aqui eles são muito, como que eu posso dizer, eles priorizam muito a segurança, sabe? A segurança do pedestre e do ciclista e do andador de cavalo lá, que eu esqueci até como que chama. Do cavaleiro lá, o que anda de cavalo, que aqui tem demais, nossa. Então, eles priorizam muito a segurança aqui. Então, tem muitas e muitas perguntas que você olha assim, meu Deus, no Brasil eles nem passa pela cabeça deles esse tipo de pergunta sabe? São perguntas tão que parecem até bobas, sabe? Que acaba confundindo a sua mente. Porque a gente vem de um país que tem um tipo de costume e quando chega aqui a gente tem que aprender e respeitar o costume deles, que eles também introduzem esse costume na hora de fazer a prova referente à segurança, tá? Porque eles priorizam muito a segurança. Enfim, então a parte que você estiver estudando é a parte que vai ser legal para você usar o tradutor, para você já ir aprendendo as palavras que você não conhece, que não fazem parte ainda do seu vocabulário, né? Porque o inglês é assim, gente. Cada dia a gente aprende uma palavra, mas as primeiras palavras que a gente aprende são as que a gente precisa no dia a dia. As que a gente não precisa vai ficando, né? Então, por isso que na hora de você fazer o seu teste, você vai ter que aprender tudo sobre o carro, sobre tudo, tá? Então, primeiro você vai estudar, ele vai te dar, tipo assim, você vai estudar, vai ler aquela página, na hora que você terminar, você coloca next, e aí você vai ler o próximo até acabar. Quando acabar, ele vai te dar a opção de você começar a fazer os testes, tá? E aí, então, você pode fazer os testes quantas vezes vocês quiserem, igual eu expliquei. O teste, ele é bem realista, como eu também já falei. Você vai respondendo e aproveitando para memorizar as questões, para memorizar mais as palavras, tá? E são 2 tipos de testes na hora de você fazer a prova. O primeiro teste, como eu já falei, é esse, de você responder as perguntas. E o segundo teste, eles chamam de percepção de perigo, que é o Hazard Perception. É alguma coisa assim. Como que é? Esse tipo de teste também tem no aplicativo, que você pode ir intercalando, tipo assim, você pode fazer um teste de teórico e um teste de vídeo, um teste de teórico e um teste de vídeo, você faz lá do jeito que você quiser, tá? Tipo assim, se você não fizer um ou outro, um tipo de teste não bloqueia o outro, entendeu? Mais ou menos isso que eu quero dizer. Então você vê lá onde que você tá melhor e estuda no que você tiver um pouquinho com mais dificuldade, tá? Então, como que é esse teste? É um vídeo que vai passar, um vídeo bem realista, como se você estivesse dirigindo, tá? O vídeo vai mostrar na rua certinho assim, ó. E aí, todas as vezes que você vê algum tipo de perigo na rua, você clica na tela do celular.
No caso, na hora de fazer a prova lá, você vai clicar na tecla do mouse, tá? Aí, porque o computador não é de touchscreen, então você vai clicar no mouse. O que acontece? Um amigo do John que tá fazendo a prova teórica agora, semana passada ele entrou em contato comigo. Paty, como que você fez? Eu passei na prova lá das questões, mas eu bombei na prova dos vídeos. Como que é o segredo? Porque eles falam, pelo que eu entendi, toda vez que eu visse um perigo, eu clicava lá no mouse, mas eles falaram que eu não podia clicar muito. E aí, então, eu deixei pra clicar só uma vez, nenhum perigo por vídeo. Aí eu falei, não é assim. A questão de clicar muito que eles falam é de você não sair lá clicando sem parar no mouse. Tipo assim, né? Vou pegar tudo, virou perigo agora. Não é. Só que ao mesmo tempo não é um perigo num vídeo que eles colocam. Porque eles vão colocar 14 vídeos pra você ter a percepção de perigo de cada um, porque cada vídeo que eles colocam é um estilo de rua diferente. Por exemplo, um vídeo é para você ver a percepção de perigo num condomínio fechado, o outro numa estrada de fazenda, o outro na BR, o outro na GO, o outro no centro da cidade, o outro num bairro normal, sabe? Então, cada vídeo vai ter um tipo de rua, um tipo de estrada, ao qual vai ter alguns perigos, né? Pra você clicar lá no mouse. E no caso, quando você estiver fazendo o seu teste no celular, você toca na tela do celular. Então, você não pode sair tocando o tempo todo, mas ao mesmo tempo não é só um perigo por vídeo. A média, de acordo com a minha experiência, porque aqui, olha, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, só um minutinho. Ó, deixa eu ver se vai dar pra vocês verem o que eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui é o resultado da minha prova. Ai, tá ficando muito claro, né? Aqui. Esse daqui é o resultado da minha prova. E aqui, ó, esse primeiro aqui de cima, ele mostra sobre a prova de múltipla escolha. De 50 questões, eu deveria acertar 43. Deixa eu pôr mais pertinho. E eu acertei 47. Então, essa daqui foi a minha última prova, ao qual eu passei. Mas antes dela, eu tentei outras duas que eu bombei, tá? E aqui embaixo, olha, o Hazard Perception, que é esse que eu tô falando do vídeo. Então, a média deles é 75 clicadas no mouse, no máximo, e no mínimo 44 clicadas no mouse. Então, eu acertei 62 clicadas, ou seja, a minha percepção de perigo foi ótima, né, praticamente. E segundo a minha experiência, as vezes que eu cliquei em cada vídeo foi mais ou menos uma média entre 5 e 7 vezes. Ou seja, eu encontrei em cada vídeo uma média entre 5 e 7 perigos. Então, eu cliquei mais ou menos isso. Ao contrário do amigo do John, que ele pensou que era um perigo por vídeo. Então, ele clicou só uma vez em cada vídeo e bombou. Do mesmo jeito, se eu tivesse saído clicando demais, também ia ultrapassar os pontos e também ia bombar, entendeu? Então, são vídeos bem realistas, ao qual também tem nesse aplicativo, por isso que ele é ótimo, porque se você comprar um livrinho, não tem como no livrinho ter o teste de vídeo para você fazer, né? Então, por isso que eu indico esse aplicativo, porque ele foi muito, muito, muito bom, ele é muito realista, ele é muito igual ao dia da sua prova. Você se sente como se você estivesse na sua casa fazendo o seu teste de celular, sabe? Você se sente até mais seguro. Então, você vai estudar e quando você se sentir preparada, você vai lá na internet de novo. Novamente, eu vou deixar o site para vocês aqui na descrição do vídeo, para poder facilitar um pouquinho como que você vai fazer para poder agendar, né, a sua prova teórica. Entrando nesse site, ele vai te pedir primeiro o seu nome, o número da sua habilitação provisória, que é a habilitação verdinha que você já vai estar com ela. Você vai colocar o número da sua habilitação provisória e aí ele vai te perguntar qual que é o seu postcode. Postcode, para quem não sabe, é como se fosse o CEP aqui da Inglaterra, tá bom? Então, cada região tem um postcode diferente conforme o CEP. Então, depois que você colocar seu nome, o número da sua habilitação provisória, ele vai te pedir o seu postcode e aí você vai colocar qual que é o número dele e então ele vai te mostrar quais as escolas mais próximas tem de você,
que você queira fazer a sua prova. Então você pode escolher qual escola que você quer, onde é que você quer ir fazer a sua prova. No meu caso, eu escolhi aqui na minha cidade mesmo, obviamente que é mais próximo, não tem necessidade de eu ir lá pra cidade vizinha fazer, sendo que eu tenho uma aqui do meu lado, né? Então eu cliquei na escola que eu tenho aqui perto e então ele abriu um calendário me mostrando as datas disponíveis que eu teria, o horário, tudo certinho. E aí eu escolhi lá a data, depois que eu escolhi a data ele me perguntou qual os horários disponíveis que tinha, qual que eu queria, eu escolhi o horário também, e aí já foi para a próxima página que foi a de pagamento, que foi que eu paguei 23 libras por cada teste, tá? Então eu fiz, como eu já falei antes, eu fiz 3 testes, olha. Mas, gente, no segundo eu fiquei muito decepcionada, porque eu já tinha quase certeza que eu ia passar. Eu estudei tanto, mas o inglês ainda me pegou. Então eu fiz o primeiro teste, bombei, tá? Eu bombei porque eu deveria responder... Ops, esse aqui não. Aqui, ó, o primeiro teste. Como eu falei, eu teria que acertar 43... E eu só acertei 35, então ainda falhei bastante. Aí eu fui, reagendei novamente a prova, paguei mais 23 libras, ou seja, eu não paguei multa por isso. E o tempo entre uma e outra foi, por exemplo, essa daqui foi dia 19 de abril e a próxima foi dia 3 de maio, então foi lá... uns 15 dias mais ou menos, né? Uns 15 dias de diferença. Então eu fiz a segunda prova. De 50 questões eu deveria acertar 43 e eu acertei 41, gente. Eu chorei tanto nessa daqui, eu fiquei, ai, sabe, eu queria terminar logo, é um sentimento tão ruim, assim, que, nossa, hoje eu me sinto até aliviada. Então eu fui lá novamente, reagendei, paguei mais 23 libras novamente, e reagendei do dia 3 de maio, a próxima foi 17 de maio, ou seja, bem pertinho uma da outra, então não ficou lá 1 mês, 2 meses esperando pra fazer entre uma prova e outra, tá? Então, quando eu fiz a terceira, como eu já mostrei pra vocês, eu passei. Eu deveria acertar 43 e eu acertei 47. Em todas as 3, eu havia passado na prova dos vídeos, em todas as 3, mas eu tinha bombado na prova da múltipla escolha, que é a das perguntas, né? Então, depois que eu passei nessa última, então eu já pude começar a pegar as aulas para fazer a prova prática, que é o que eu vou explicar agora pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha explicado direitinho. Se tiver ficado ainda alguma dúvida dessa parte, é só vocês me deixar aqui na descrição. Ah, lembrei. Sobre o tempo, né, que eu queria falar, eu até anotei aqui, ó, sobre o tempo das provas. Como eu já falei, a prova de múltipla escolha, que é a das pergunta e resposta, é 1 hora pra fazer, e a prova dos vídeos é 15 minutos pra fazer, e são 14 vídeos, ou seja, é uma média de 1 minuto e pouquinho cada vídeo pra poder você responder, tá bom? Então, 15 minutos, ao total é mais ou menos 1 hora e 15 minutos, ou um pouquinho mais, porque... eles vão te passar alguns vídeos antes, vídeos explicativos, te mostrando como que você tem que fazer e tal. Então, toda a prova, desde a hora que você chega lá até a hora que você sai, você pode tirar pro seu dia mais ou menos umas 2 horas do seu dia só pra isso, tá bom? Que é o prazo de você chegar, fazer, assistir os vídeos explicativos, terminar e já pegar a resposta lá na hora. Porque isso daqui, olha, a hora que eu saí da sala, que eu fui lá devolver... Porque na sala você não pode entrar com nada, tá? Roupa de frio você pode, não pode entrar com jaqueta. Então, jaqueta, boné, relógio, celular, bolsa, nada disso a gente pode entrar lá na sala. Então, quando você chega lá, ela vai ter aqueles armários. Então, na hora que você for entregar a sua habilitação provisória pra moça lá da recepção, ela vai te dar uma chave. Então, você vai lá no armário colocar todas as suas coisas dentro do armário. E então, assim, logo depois você pode entrar pra sala de prova. Quando você terminar a sua prova, aí você volta, pega as suas coisas no armário, volta na recepção pra devolver a chave pra recepcionista. E então ela já vai te entregar essa folha na mesma hora já com a resposta te falando se você passou ou não. Ou seja, você já sai de lá
chorando de alegria ou chorando de tristeza. Porque na hora mesmo você sabe. A questão é que quando você está estudando pelo aplicativo, quando você termina, ele te mostra onde foram os seus erros. Mas quando você faz a prova mesmo lá no dia, ela só mostra aqui, ó, quantos erros você teve, mas não te mostra onde que foi o seu erro, em qual pergunta que você errou. Você fica com esse mistério pro resto da vida, porque você não vai saber, eles não falam, tá? Então eu acho que é isso, eu acho que agora eu terminei de falar tudo, mas mesmo assim, se eu tiver esquecido alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou ter todo o prazer de responder pra vocês. E agora eu vou gravar o próximo vídeo, que é falando sobre como se preparar pra prova prática, tá? Que é a definitiva mesmo, assim, que é a que deixa a gente ainda mais nervoso, né? Porque além de você ter que conversar em inglês com a pessoa, você tem que dirigir do lado contrário, saber de novas leis, enfim. Então se você quer acompanhar, vamos lá pro próximo vídeo que eu já vou mostrar pra vocês.